Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. É, vou começar falando. Foi Fábio que fez o louvor, não foi isso, Tiagão? Foi sim. Meu irmão Fábio, seu louvor foi perfeito, velho, porque falou exatamente tudo que eu vou falar aqui. Que é sobre ter um coração parecido com Deus, que é sobre você ter a mudança de identidade. Então, eu vou começar falando sobre a parte de identidade em Cristo. Quem eu era, para o que eu vou ser e como eu caminho com Cristo. Então, quando Cristo vem, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só o final do caminho, ele é o caminhar com ele. Nesse caminhar com ele, ele vai transformar quem você é, para que você se aproprie das características da personalidade de Cristo, para você ter um caminho transformador na sua vida. E aí, a gente vem com alguns questionamentos. Eu gosto muito de Jeremias 17, que é algo que sempre bateu no meu coração. Jeremias 17:9, que fala: enganoso é o coração do homem. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho. Em Jeremias 17, ele vai falar assim: enganoso é o coração do homem. Só que eu nunca tinha parado para ler o que vinha depois disso. E quem me alertou foi João de manhã sobre isso, que é lindo que ele fala assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas, e o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu sempre parava nessa interrogação quando eu ia ler essa frase, ou ia falar sobre essa frase. Só que eu nunca me atentei para o que vem depois dela, que é respondido exatamente no verso 10. Ele fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins, para dar cada homem conforme os seus caminhos e conforme o seu fruto dos seus feitos. Vou trocar, porque esse multifocal não está me ajudando mesmo, não. Então, assim, o Senhor, ele não quer só saber o que você faz, a quem você faz. Ele quer que você tenha um coração igual a Deus, como nosso irmão Fábio cantou, porque a gente tem que mudar a intenção do que a gente faz. É como a gente faz e qual a intenção para que aquilo está sendo feito. Hoje eu vejo, infelizmente, nas maiores das nossas igrejas, uma eventualização dos movimentos. Alguns movimentos eles têm o foco é quantidade, valores arrecadados, marketing, expansão ministerial. E tudo bem que seja um projeto evangelístico, tudo bem que seja um projeto para que haja recurso para a igreja, mas esse não pode ser o propósito do evento. Deus não vai perguntar quantas vezes Tiago foi coordenador de refeitório. Deus vai perguntar: poxa, Tiago, quanto foi coordenador de refeitório? Como foi que tu me representasse? Como foi que tu espelhasse a minha face para aquelas pessoas que estavam ali? Como foi que tu mostrou quem habita dentro de ti? O que define a tua identidade é mais o que você viveu ou o espírito que habita em você? E aí eu vou aprofundar um pouco mais. Vou bater um pouco mais firme. Jesus, quando vê a figueira, ele vê uma figueira super frondosa. Você sabe, um dado interessante, Tiagão, a figueira, ela não tem, o figo não é o fruto, ele é o pedúnculo floral. São pouquíssimas as plantas no mundo que são consumidas o pedúnculo floral. E, coincidentemente, no Nordeste a gente tem uma que é muito conhecida, que é o caju. Não sei se você sabe, mas o caju é o pedúnculo floral e a castanha que é o fruto. Então, assim, quando o cajueiro está muito cheio, muito frondoso, é a época que normalmente ele dá caju. Então, ele mostrava que ele dava fruto, ele se aparentava de árvore, mas ele não tinha fruto. Então, quando eu perguntar a você qual fruto você está dando, eu vou perguntar algumas coisas, tipo, quem é que você está espelhando no seu dia a dia, no seu trabalho? Qual é o fruto que você está dando? E me aprofundando mais ainda.
Onde é que você está colocando o recurso que Deus deu a você para você gerir? Eu espero que nesse movimento algumas pessoas tenham esse entendimento que todo o dinheiro que você tem não é seu, é de Deus, ele que fornece a você através do seu trabalho, que ele permite que você trabalhe, mas é para a glória e honra dele. E principalmente que a moeda mais valiosa do mundo, que não é o dinheiro, é o tempo. O tempo que você tem dedicado a Deus. E aqui eu não estou dizendo a vocês que é fácil você ter momentos de oração, não é fácil você ter momentos de devocional. Eu entendo que toda a carne grita contra isso. E eu vou abrir exatamente um livro aqui para falar sobre isso, que é o Monge Executivo. No capítulo 2 ele fala sobre paradigmas. E eu gosto muito do que ele fala disso aqui. Ó. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente, dependendo da nossa perspectiva. Se nossa perspectiva estiver no céu, a gente consegue quebrar paradigmas. E ele vai falar logo aqui na segunda página, na página 47, o que são paradigmas. Desafiar velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. A mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o que é difícil. Então a gente precisa ter pequenas estratégias, sabe, para destravar o caminho para o pai. Às vezes a gente quer dar passo grande. Pai, eu quero ser pastor. Pai, eu quero pregar no Ministério Sem Fronteiras. Pai, eu quero ser escutado por muita gente. Pai, mas qual o propósito? Em que propósito você quer isso? Quais são os pequenos passos que você dá para você aprender a dar um passo mais largo? E é uma grande ignorância nossa achar que os pequenos passos, as pequenas coisas, os pequenos pecados de estimação que a gente não abandona, não nos vai ajudar a nos aproximar do Pai para dar passos mais largos. Esses passos mais largos que você quer dar com o Pai muitas vezes estão sendo frustrados pelos pequenos passos que você já pode dar em direção ao Pai e que você escolhe não dar. Me desculpe, eu sei que é pesado o que eu estou falando, mas é você que escolhe não dar. Todos sabemos que tem pequenos passos que nós conseguimos dar e não damos no dia a dia em direção ao Pai. Quando eu tinha dificuldade de fazer devocional, de estar em comunhão com o Pai, teve uma hora que eu parei e falei: Não, Pai, eu nunca mais vou dizer a você que eu não tenho tempo. Eu vou dizer que eu não fiz. Você começar a dizer: Eu não fiz devocional, eu estou errado. Você assumir, você quebrar esses paradigmas de dizer que você não tem tempo, entendeu? Porque Deus não quer que você tenha uma oração bonita, Deus não quer que você seja eloquente, Deus quer um coração contrito. Então, se você está aqui agora, inclusive no Ministério Sem Fronteiras, eu queria dizer a vocês que não depende de quem vai falar. Depende de como você está vindo e como é que está vindo seu coração. Se seu coração está entregue e você vai para um culto, você não tem que se preocupar quem é o pregador, porque Deus usa quem ele quer. Mas o que ele mais pede, e está na Bíblia, é um coração contrito. É um coração que esteja sedento dele. E, meus irmãos, ele vai entregar. Não importa quem fale, ele vai entregar. Porque ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu. Então, um coração contrito no seu secreto, procurando a Deus no dia a dia, para voltar ao que eu estava falando, para mudar a sua identidade. Se você não busca a Deus em espírito e em verdade, como nosso Fábio também cantou, em espírito e em verdade, você não muda o que você é. Você começa a seguir uma lei, que é a lei de Moisés. Você começa a seguir um conjunto de regras que a Bíblia dita a você, certo? Mas você não tem em dentro de você aquele que habita e transforma o seu pensamento. Não é quando você deixa, por exemplo, de ir para o carnaval. É quando você não quer mais ir para o carnaval porque o Espírito te convenceu de que aquilo não é bom para ti. É quando você deixa de fazer as coisas porque o Espírito te convence e você não vai fazer força. Porque você buscou comunhão, você buscou entendimento e o Espírito ele convence. Ele lhe convence do que é certo, do que é errado e muda a sua identidade. E só com a identidade mudada, que quando Deus sondar teu coração, ele vai saber por que tu deixou de fazer aquilo que era errado, tu deixou de usar droga. Não porque tu não tem. Porque pelo nosso coração a gente não tem força. É a identidade de Cristo dentro de nós que nos dá força e entendimento para que a gente largue aquilo. Nosso coração, ele fala que Jeremias é covarde, ele é horroroso nosso coração. Só Deus dentro de nós é que nos traz para a natureza divina. Então, eu queria que você entendesse isso. Na nova aliança com Cristo, a gente não segue mais regras. A gente caminha com Cristo. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Cristo não veio apenas para nos mostrar o caminho, ele veio para habitar em nós. O Espírito Santo ele habita em nós para nos capacitar a caminhar. Tu entende a diferença, Tiagão? É exatamente isso. É tipo, a gente tinha um conjunto de leis que a gente não conseguia seguir. Só que Cristo ele vem para caminhar com a gente, para que a gente consiga cumprir essas leis.
Amém? E nesse meio tempo, você vai cruzar com pessoas assim que falam assim: ah, poxa, crente não faz nada. Crente não pode fazer nada, crente é proibido de tudo. Crente vive numa regra doentia de que fica querendo fazer as coisas e não pode. Meu irmão, a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento, das leis e do caminhar com Cristo é exatamente isso. É que liberdade sem domínio não é liberdade. É escravidão com aparência de escolha. Mas se eu escolho fazer o que eu não quero, aí sim eu sou livre. Aquele que consegue escolher fazer o que não quer, esse sim é livre. E não aquele que faz o que quer. Que é demandado, é conduzido e é possuído uma palavra forte. Vamos falar de. Ele é declinado aos seus desejos da carne. Ele é declinado aos seus desejos da carne. A palavra é essa. Então você é escravo dos seus desejos, ao invés de você ser livre para decidir o que é melhor para você. E assim, é uma palavra que é difícil de algumas pessoas entenderem, vão falar, mas a gente não tem como ser autossuficiente. O nosso maior pecado, nosso pecado original, é a autossuficiência. É a gente achar que é na nossa força do braço que aquele ministério vai dar certo. Que essa pregação no Ministério Sem Fronteiras vai ser maravilhosa porque sou eu que estou pregando, porque eu estudei, porque eu fiz um texto, porque eu tenho altas frases de impacto aqui para soltar. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. É na entrega a Deus, tendo uma vida de comunhão com Ele, que Ele faz com que o que você comunga com Ele derrame nos outros. Quando a gente é embaixador de Cristo, para mim, a melhor analogia, metáfora que eu tenho para falar para vocês é isso. Não sejam Cristo, sejam embaixadores ou mordomos de Cristo. E por que embaixador? Porque embaixador ele não representa a si mesmo. Ele tira o peso sobre ele, mas ele representa aquele a quem vai. Se eu sou embaixador do Brasil, eu não vou falar de Diogo, eu vou falar do Brasil. Vou falar quem o Brasil é, o que o Brasil pensa, o que o Brasil quer fazer. E é isso, é isso. Você tira o peso de você. Você tira o peso de uma lei que você não consegue cumprir e joga para quem consegue cumprir em você, através de você. Então, a liberdade não é autonomia. A liberdade é você se render à única pessoa do mundo que é autossuficiente, que é Deus. Ele que faz acontecer ou não, ele faz viver o vale de ossos secos, ele abre o mar no meio, ele manda o peixe te engolir. Ele faz do jeito que ele quer. Ele é o único autossuficiente. Não queira ser autossuficiente. Não queira levar as coisas na força do braço. Tenha a identidade de dependente de Deus. Essa dependência de Deus é a dependência que protege você. De você mesmo. De você mesmo. A gente tem alguns momentos na nossa igreja, nos seminários, que é muito bom. Eu aconselho todo mundo a fazer seminário de vida, quem não fez ainda, seminário de vida, Souzo, ou seminário de crescimento, que é um seminário de crescimento é mais para estudo. Tem um momento lá que a gente ministra. E eu não ministro em cima de pessoas conhecidas. Eu não gosto de fazer uma oração individual. Ministração é uma oração individual para aquela pessoa. Por quê? Porque eu já sei quem é aquela pessoa. Então eu tenho uma casca de informações que vai influenciar no que eu vou falar para aquela pessoa. Tiagão, eu conheço Tiagão não está sem fronteiras, é um cara que emagreceu, é um cara que está lutando, está buscando a palavra. Eu já tenho isso na minha cabeça. Se eu for orar para o Tiago, eu vou injetar todo o meu conhecimento nessa oração e vou achar que estou sendo induzido pelo meu próprio conhecimento. E não vou estar rendido ao Espírito Santo. O Espírito se revela através da rendição, da submissão. Então, você submissão. Eu posso orar por Tiago, mas não ministrar. Porque ministração é uma coisa que é direto do Espírito Santo para Tiago. Entendeu? A não ser que ele me dê uma palavra de conhecimento, alguma coisa assim, muito, muito fora do padrão que eu tenha para entregar para Tiagão. Mas o importante é você entender e ser submisso a Deus. A submissão a Deus, a rendição ao único que é autossuficiente, o único que pode realmente fazer as coisas. Porque é o seguinte, não adianta você dizer assim, ah, Diogo, eu estou trabalhando em 10 movimentos por ano para Cristo. Mas qual é a intenção do teu coração? Se Deus não mudar a intenção do teu coração. Se a intenção do teu coração não é revelar o evangelho, não é se aproximar de Deus, não é se tornar uma pessoa melhor, não é assumir as características e personalidade de Cristo em você. Se você lembra desses movimentos e não está sendo mudado, você está indo para um evento e não para uma comunhão, derramar, um culto, porque muita gente não entende isso, mas você cozinhar no evento para Cristo, você está fazendo um culto a Cristo, você está dedicando algo que você gosta de fazer a Cristo. Entendeu? E é um derramar. Eu costumo dizer isso toda vez que eu vou falar, Tiagão. Eu fui convertido cortando batata.
Eu não fui convertido no concílio como a maioria das pessoas da nossa igreja. Eu fui convertido cortando batata. Eu estava num local onde todos se amavam, que tinha uma pessoa desempregada que o pessoal rachou a taxa para ele trabalhar. Estavam preocupados não com aparecer, mas com servir a melhor comida possível, com o maior amor possível para aquelas pessoas. E foi ali que Deus tocou em mim e falou: eu quero ser assim. Eu quero estar numa comunidade que um ame o outro. Deus, eu entrego. Foi na hora que eu falei: Deus, eu entrego a minha vida a ti. Então, assim, se você não tem uma mudança de identidade, você não consegue refletir a glória de Deus. E você não tem liberdade espiritual para agir conforme o Espírito e entender as coisas do Espírito. Essa nova identidade, ela vai tirar você de um ambiente evangelístico e religioso. Ao entrar numa igreja ou em qualquer congregação, normalmente, veja, não estou intitulando todas as igrejas, nem todas as congregações, pelo amor de Deus, nem todos os eventos, por favor, tá? Mas normalmente você é engolido por um pastorio. Você está dentro de uma cerca, você é uma ovelha que come grama e tem um pastor cuidando de você, para que você entenda o evangelho, para que você vá ruminar nas coisas do Senhor e você comece a caminhar com o Senhor. Nesse e-mail vai ter a religiosidade, vai ter pessoas que mandam, vai ter pessoas que estão na sua frente. Você vai escutar pastor, ele não vai ler tanta palavra de Deus. E com o tempo você vai adquirir a palavra de Deus, porque Deus ele fala individualmente a você. Ele tem algo que é só para você, que nenhum pastor pode lhe entregar. Por isso que ele fala, buscar-me de todo o coração e me encontrarás. Então você tem que sim ler a palavra, você tem que ter uma comunhão sua com o Senhor. E não estar indo só ao culto todo domingo, porque Deus não é Netflix. Deus não é Netflix, não é um episódio só do domingo, não. Ele é um canal dia a dia. No domingo você vai entregar o que você viveu com Deus na semana. E para isso, no começo, como eu falei, você entra nesse cercado, você é uma ovelha. Você está ali para comer pasto verdejante, sem trabalho, com um pastor para te guiar. Mas, se o pastor for um bom pastor e obedecer a ordenança de Cristo, que é fazer discípulos, não é discípulo do pastor, é discípulo de Cristo, ele vai transformar você em um cordeiro. E a partir do momento que você é cordeiro, meu irmão, você está disposto a doar a sua vida e tudo que você é em prol do seu irmão, em prol do reino. Você não quer mais que sua vontade prevaleça, mas que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Você não precisa que Deus concorde com a sua vontade. Você concorda com a vontade de Deus. E você entende que a vontade de Deus para você é melhor do que a sua vontade sobre si próprio. E é uma frase que eu botei aqui, que é muito importante, assim, você confia em Deus apenas quando ele leva você a águas tranquilas, ou também quando ele lhe conduz pelo vale. Porque tem até uma coisa que eu vou falar que é um pouco da exegese bíblica, que é o seguinte, Tiago, o vale da sombra da morte é o seguinte, os pastores só carregavam as ovelhas na sombra. Então, se tinha uma montanha aqui, e tivesse passado meio-dia, o sol estava aqui, sempre a montanha tem uma parte que é uma sombra. Entre duas montanhas faz um vale, onde de meio-dia a 11 está sempre uma sombra. E esse era o conhecido Vale da Sombra da Morte, que era onde os bandidos atacavam. Porque os corredores de passagem de carruagem, de coisas, eram geralmente por esse lugar. E onde eles se escondiam para assaltar as pessoas. E ele fala sobre esse local, que é o Vale da Sombra da Morte. Eles não temem o Vale da Sombra da Morte. Não é porque o vale não é perigoso, não. O vale é perigoso. O vale pode levar à morte. Mas é porque ele entende que quem está conduzindo você é Jesus. Você entende que é o pastor que está caminhando em você, com você, nesse período turbulento. Então, é você entender que o forjar de Deus no caminhar vai trazer você para um novo entendimento, para uma metanoia, a palavra é essa, tá lá em Romanos também, metanoia, que é, ele vai mudar o seu entendimento sobre o que é certo, certo? E não vai ser doloroso, não vai ser penoso. Assim, hoje em dia, antigamente, Tiagão, eu me alegrava quando a mulher errava o troco. E eu tinha um troquinho a mais no meu bolso. Eita, dinheiro a mais, que vantagem, entendeu? Tem perigo hoje isso acontecer eu não voltar para devolver o dinheiro. Não estou falando de mim, não. Eu estou falando, por favor, minha gente, entendam. Eu sou a pior pessoa que eu conheço. Eu vou repetir isso do começo ao fim, tá? Eu estou falando da mudança que Deus fez na minha cabeça, do meu entendimento, entendeu? Eu não consigo dormir se eu não resolver uma coisa dessa, porque eu entendo que eu estou prejudicando outra pessoa. Eu tenho um entendimento diferente, porque Deus ele tira essas falácias do mundo quando você começa a conviver com ele. Ele planta no seu coração, ele muda o seu coração. É exatamente aquela imagem que eu amo, que é transformando um coração de pedra em um coração de carne. Um coração que decide o que é verdade e o que não é. Porque o mundo ele começa a implantar verdades que não existem. Se você começar a ficar muito religioso, você vai ser aquele cara que vai querer apedrejar a mulher sendo pior do que ela.
sendo pior que a mulher adúltera. Se você tiver um coração forjado em Cristo, você aprender a ser misericordioso. Porque, minha gente, entenda uma coisa. Se vocês pedirem a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, daqui desse grupo que está aqui assistindo isso agora, ninguém se salva. Aí tá tudo condenado. Não tem um limpo aqui, não tem um puro que vá para o céu. Não é na nossa força. É o que Deus fez por nós, é o que Jesus fez por nós, que nos salva do nosso pecado. Então a gente tem que orar. Claro, a gente tem que julgar no sentido de entender o que é certo e o que é errado e andar e ajudar os outros a entenderem e andar por um caminho reto. Tem sim que julgar, mas a gente não tem que condenar. A gente tem que orar pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, Tiago, ela estava no momento que ele criou o homem no Éden. Lá no começo ele fala, em amor ele criou o homem e a mulher. Ele já sabia que é pecado, ele já tinha um plano de redenção, ele já sabia o que ia acontecer em Apocalipse, porque Deus é temporal. Então as misericórdias de Deus não são renovadas todos os dias, não. A misericórdia de Deus já estava renovada, já tinha nascido antes do homem nascer. Antes de ele criar o homem, ele já tinha um plano de redenção. Entendeu? Então Deus não é misericordioso agora, não. Ele é misericordioso desde o momento que ele cria o mundo e o homem. Por isso que a gente fala que as misericórdias sempre se renovam. Com essa nova identidade em Cristo, que eu estou falando, como é que a gente obtém essa nova identidade? Dedicando as coisas que me são entregues por Ele na minha vida, dinheiro, tempo, tratamento. Ah, Diogo, mas eu passei no trabalho. Como é que você trata as pessoas do seu trabalho? Ah, Diogo, mas eu me tranco e fico sozinho no escritório, mas eu tenho um porteiro. Como é que tá teu porteiro? Como é que tá os filhos do teu porteiro? Como é que tá as pessoas que você passa todo dia e às vezes ignora porque ele tem um cargo pior do que o seu, ou porque não são relevantes, ou porque não tem nenhum tipo de interação na sua vida? Isso leva muito para a parábola do samaritano, mas eu não vou por aí não, porque a gente tá falando sobre identidade, não sobre modus operandi. Então, assim, perdoar, o coração transformado na identidade de Cristo, ele quer perdoar quando deveria revidar, ele quer servir quando deveria ser servido, o modelo de Cristo que lavou os pés dos apóstolos, ele quer calar, mesmo quando ele consegue vencer uma discussão, em amor. Permanecer quando eu quero fugir e dar outra face quando eu quero provar que estou certo. Se a gente quer parecer mais com Deus, a gente tem que entender que Deus é uma pessoa misericordiosa. E ele prega isso na gente todos os dias que a gente acorda. Uma das coisas, orações que eu faço ele é Deus, obrigado, Deus. Obrigado, que eu tenho mais uma oportunidade de te servir, de andar contigo, de tu estar comigo, de tu me mostrar o que a gente vai fazer junto hoje. Pai, o que a gente vai fazer junto hoje? Não é o que eu quero fazer. É ótimo também que ele queira. Veja, você é filho, você pode pedir o que você quiser. E vai ser muito bom que seus desejos estejam alinhados com os desejos do Senhor. Não estou falando que você tem que fazer só. Quer dizer, eu estou falando assim, você tem que fazer só o que o Senhor quer. Mas, assim, se seus desejos estiverem alinhados com os do Senhor, ele vai cumprir. Às vezes suas orações não são atendidas, porque seu desejo não está combinado com o propósito de Deus para sua vida. Às vezes você quer ser um missionário, mas Deus está te chamando para ser pai. Às vezes você quer ser um pregador, mas Deus está te chamando para ser empresário. De mudar a vida de pessoas, de falar de Deus na tua empresa, de trazer um novo entendimento para várias famílias. E quem sabe uma família dessa não surja um excelente pregador. Tem um exemplo muito bom que é o de Billy Graham, né? Um introdutor. Eu acho que eu falei isso no outro Ministério Sem Fronteiras, vou repetir, tá, Tiago? Não fica de mim, não. Mas um introdutor estava tendo um culto de Mordecai, e um introdutor se levanta porque ele vê dois adolescentes de 14 anos que estavam querendo ver o culto. E ele levanta porque não tinha mais lugar, estava lotado, e esses adolescentes sentam e ficam pro culto. E é nesse culto que Mordecai converte Billy Graham, e eu não esqueci o nome do assistente dele, que é o cara que mais assistiu ele, e que a gente considera hoje talvez os maiores, ou o maior pregador do mundo. Então, você fazendo o que Deus coloca para você fazer, servindo aos propósitos dele e refletindo a glória dele na sua vida, é que você vai ter uma nova identidade e liberdade. E eu vou bater numa tecla que é difícil, para mim, principalmente, eu adoro estar certo. Ricardo sabe disso. Eu sou o rei do discordo nas discussões teológicas, entendeu? Eu adoro estar certo, eu adoro. Na verdade, eu pago o papel do inimigo. Eu vou tentando ver se não existe nenhuma brecha para que aquele argumento ali seja quebrado, para que eu tenha um entendimento melhor. Eu gosto de sair da caixinha do óbvio, sabe? Então, assim, às vezes não é sobre estar certo.
A justiça do reino não termina no direito de estar certo. Ela amadurece no poder de se integrar, de se entregar. O que é isso? Jesus, ele poderia estalar os dedos, descer todos os anjos e matar todo mundo que está querendo crucificar ele ali. Jesus não precisava passar pela via crucis. Ele não precisava ser crucificado. Ele não precisava ser traído. Mas ele amou Judas até o momento da entrega. Não nunca deixou de amar Judas, mas até o momento da entrega ele ama Judas. E ele não é assassinado. Ele se dá para morrer. Então a gente é dono do que a gente pode entregar. Aquilo que a gente não consegue abrir mão, que a gente quer reter, de estar certo, eu quero estar certo, eu tenho direito, eu posso, eu consigo. Você vai ver que é exatamente onde você não está sendo misericordioso igual a Deus. Não é sobre justiça, certo? Obviamente tem alguns casos que a gente tem que realmente ver o que é justo. Mas e quando você pode? E quando você pode? E quando você pode? Eu não vou citar o nome da pessoa, porque ela não está aqui, mas assim, eu conheço uma pessoa lá na nossa igreja que uma bicicleta bateu no carro dela, aí arranhou a porta. E era um cara extremamente pobre, e quebrou a bicicleta do rapaz. Veja, ele podia cobrar, e tinha direito de cobrar, porque foi a bicicleta que bateu nele, ele estava parado. Mas ele foi lá, ajeitou a bicicleta do rapaz, e depois consertou o carro dele, porque ele tinha condições. Se ele tivesse cobrado o rapaz, dado uma surra no rapaz, ou ficado com a bicicleta do rapaz, ele teria refletido Cristo. Então, isso é uma metáfora para você entender que às vezes o que você pode entregar não precisa ser algo justo. A justiça do reino não é igual à justiça humana. Um coração novo, uma identidade reformada, misericordiosa sobre a vida das pessoas é o que pode realmente mostrar Cristo em você. É... E por último, mas não mais sem menos importância, como eu posso caminhar na direção de Deus em pequenos passos. Como é que eu posso? Ah, Deus, eu quero fazer isso amanhã. Amanhã eu quero começar a andar com Deus, eu quero começar é, a ouvir mais Deus, a ter uma comunhão com Ele. Irmão, comece. Comece. Seu coração entregue a Deus. É que ele mesmo vai ditar e vai colocar pessoas no seu caminho que vão conseguir lhe levar a essa profundidade com Ele. Não pense que pequenos passos não levam a Deus. O que você tem que entender é qual é a sua direção. Se sua direção é estar em Cristo, se sua direção é ir para Cristo, caminhar a Cristo, ler a Bíblia e entender o que Ele quer fazer na sua vida, as demais coisas são acrescentadas. Tem um versículo na Bíblia que é muito mal lido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso, não. A tradução correta é de nada sentirei falta, porque Ele há de completar tudo que você não tem para chegar até Ele. Então, busca o Senhor, como nosso irmão Fábio também cantou. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade encontrarão o Senhor. E a recompensa do crente não é ir para o céu, não, tá? Se você está achando que você está fazendo tudo isso para ir para o céu, eu acho melhor você recalibrar a sua direção. A recompensa do crente é ver a Deus. Está na Bíblia isso. É ver a Deus, é conhecer a Deus. É morrer e falar, meu amigo, o tanto que eu queria ver tua face. Você vai ver um amigo, você não vai ver um desconhecido. Você não está trabalhando para Deus. A maior quebra de identidade é você achar que você faz algo. Se você está achando, em qualquer igreja que você esteja, qualquer denominação, qualquer evento, qualquer ministério que você esteja, se você achar que você está fazendo alguma coisa, reveja esses pensamentos. Se não for Deus fazendo em você. Se Tiago um dia ficar cansado de estar aqui no Mistério Sem Fronteiras, porque ele está achando que ele está levando a força do braço e não está entregando a Deus o Ministério Sem Fronteiras, como ele está entregando, ele já está errando aí. Quando você entrega, você é livre. Quando ele está em você, você é livre. Quando você está submisso à vontade dele na sua vida, você é livre. E aí sim suas orações são atendidas. E assim, aí sim ele se revela. Aí sim o Espírito Santo fala. Aí sim o Espírito Santo lhe conduz. Aí sim o Espírito Santo cura. E você vai poder ter todos os dons a seu favor, não para você, mas para servir como embaixador de Cristo, como eu tinha falado. É sendo embaixador, entendendo que você é uma ferramenta que, no meu caso, eu tenho certeza que eu sou uma chave de fenda totalmente torta, entendeu? Mas mesmo assim ele me escolhe me usar.
Ele escolhe me usar da maneira que ele quer, quando ele quer, se ele quiser, e eu sou totalmente entregue. Por isso que eu sei que eu sou usado, porque eu sei que não sou eu. Todas as vezes eu tenho textos, eu tenho aqui, Tiagão, acho que umas 40 folhas para falar. Eu vou até mostrar para você ver que é mentira minha. Olha, umas 40 folhas para falar. Não falei nada que tá aqui. Falei algum conteúdo que está aqui, mas deixei que o Espírito guiasse. Porque quando você deixa o Espírito guiar, ele dá a mensagem correta. E ela vai chegar. E ela vai chegar. E eu tinha um entendimento muito errado. Vou até me desculpar com alguns profetas, que eu achava que tinha que fazer sentido na minha cabeça. Tinha que fazer sentido no meu coração. Não tem que fazer sentido. Não tem. Seja entregue ao Senhor, espere que o que ele vai falar, às vezes não faz sentido para você. E talvez não faça sentido para a pessoa a quem você está entregando na hora, mas depois vai fazer. Mas depois vai fazer. Deus também é um Deus de confirmação. Algumas coisas ele vai confirmar, algumas coisas ele vai te direcionar à medida que ele quiser. Ele tem uma revelação progressiva para você. Ele tem uma revelação progressiva de como ele vai se mover dentro de você. Ele vai revelando à medida que ele quer. Você vai buscando, ele vai se revelando. Você vai buscando, ele vai se revelando. E você vai entendendo, você vai mudando as suas características. Você vai vendo, poxa, eu não sou mais o Diogo que eu era. Hoje eu não sou mais Diogo. É Cristo que habita em mim. Hoje eu não faço mais o que eu queria fazer. Hoje eu faço o que Deus pede para fazer. Hoje eu não faço, hoje eu não entrego o que eu queria entregar com o melhor. Hoje eu não me preocupo assim. Antigamente no cursinho, Tiagão, a gente tinha uma reguinha que media a distância do prato pro garfo. Só que às vezes um irmãozinho deixava o negócio meio torto e o outro gritava com ele. É, você tá fazendo tudo errado. E hoje em dia eu entendo que não é sobre a distância do garfo pro prato. É o amor que eu tô fazendo aquilo ali. Não que eu não devo fazer as coisas com zelo e com cuidado, mas primeiro com amor. Não adianta eu fazer tudo certo e estar gritando com o irmão. É melhor que eu nem faça. É melhor que eu esteja tudo errado, que as pessoas nem vão notar, entendeu? Mas assim, é sobre como você faz, quem habita em você e como sua identidade é transformada. E eu volto a falar, não é você que transforma, você se entrega para ser transformado. Todas as curas, tudo que acontece no Evangelho, você pode ler o Evangelho que vai falar várias vezes. Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode me curar. Sabe o que Jesus fala todas as vezes? Sim, eu quero. Jesus nunca disse não. Todo o Evangelho de A a Z, Jesus disse, não, não vou curar você. Todo aquele que chega a Jesus e faz, Jesus, eu quero ser curado. Aí você pensa assim, Diogo, mas não tenho nenhuma doença. Tem, meu irmão. Tem. Abre seu coração das coisas que você não consegue entregar a Deus. Abre as coisas das pequenas coisas que você não consegue fazer. E faz, Deus, eu quero ser curado dessa falta de tempo que eu acho que eu tenho. E eu quero agora me entregar a você, Senhor. Eu quero ter um momento de intimidade com você todo dia de manhã. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero não ter sono quando abrir a Bíblia. Eu quero que o Senhor, as palavras, ressaltem os meus olhos e mudem meu entendimento, que haja uma verdadeira metanoia, que meu coração anseie pelas coisas que são do teu propósito, que tu queres que eu ame. Eu não quero mais amar as coisas que eu amo, eu quero amar as coisas que tu queres que eu ame para cumprir os teus propósitos. E aí, nessa renovação de caráter, nessa renovação de mente, você vai conseguir refletir a identidade de Cristo. E vai ser verdadeiramente liberto de você. Amém? É isso, Tiagão.